Um passeio na universidade que inspirou a escola de mágica de Harry Potter e as curiosidades dos subterrâneos de Lisboa. Parte de um saboroso encontro com nossas raízes em Portugal. Veja na grande reportagem. Os fascínios de Portugal. Um brasileiro que foi até a terra dos descobridores. Para conhecer um novo mundo. Da pequena São Fidélis, no Rio de Janeiro, a grandiosa Universidade de Coimbra. Coimbra ou a Hogwarts do Harry Potter? Por que os alunos por aqui usam essas roupas esquisitas? Não pode lavar? Não. E você não vai poder lavar de jeito nenhum? Não. pode. O que se esconde no alto da Torre das Cabras? Duas pessoas juntas não passam aqui, ó. Tem que ser uma de cada vez. Uma prisão no meio do campus. Só há uma entrada aqui em cima de ventilação. Na verdade, a gente não consegue nem saber se lá fora é dia ou se é noite. Como Elias, um estudante de família simples, veio parar aqui. O beijo que tu me deste. A Universidade de Coimbra é a mais antiga da Europa. Para se ter uma ideia, ela foi construída 220 anos antes do Brasil ser descoberto. Ou seja, é mais velha que o nosso país. A história está nas paredes, nos azulejos e nos detalhes de uma arquitetura que resiste ao tempo. Coimbra atrai cada vez mais brasileiros. Já são 2.000 jovens que vieram estudar aqui. Elias, Prazer. tudo bem? Tudo. Marcos, tô impressionado com a quantidade de brasileiro que tem aqui. Tem bastante brasileiro em Coimbra. Elias tem 20 anos. Usou as notas do Enem para tentar uma vaga nas principais universidades do mundo. Foi aceito em 8 delas. 5 no Brasil, 3 no exterior. E escolheu Coimbra para fazer engenharia civil. Decidir vir morar em Portugal foi uma decisão difícil? Muito. Imagina você largar toda uma vida que você construiu para ir para um país diferente, apesar de falar a mesma língua, mas é muita coisa diferente, sabe? É tudo tão novo e é um novo mundo e meio que assusta, sabe? Ele é de São Fidélis, uma cidadezinha de 35.000 habitantes, do interior do Rio de Janeiro. Lá morava com a mãe. O pai morreu quando Elias tinha 16 anos. No início que o pai faleceu, ele queria desistir. Eu falei com ele, não, meu filho, não desiste não. Não é porque você perdeu seu pai que você vai desistir. Agora, nessas alturas, agora que você tem que ir em frente. Na infância, enquanto Elias estudava, Dona Marileia trabalhava como costureira para sustentar a casa. O que eu fiz, ó. Então, foi o que eu fiz para ele, ó. Agora, a maior dificuldade é a saudade. Mãe e filho estão há 2 anos sem se ver. 8.000 quilômetros os separam. Ele tá lá, ainda não veio, até por falta de situação financeira que a gente não tá tendo para ele vir.
Aqui na Universidade de Coimbra, ele mal tem tempo de sentir saudade. É praticamente impossível caminhar aqui pela Universidade de Coimbra e não prestar atenção nos estudantes. Na verdade, na roupa dos estudantes, porque todos eles usam essa vestimenta diferenciada. É como se fosse o uniforme deles. Uniforme de colégio que a gente está acostumado no Brasil, só que aqui os universitários é que estão com essas vestimentas. É constituído de uma capa, a qual a gente não pode lavar durante todo o nosso curso. Ele não pode lavar. Não pode lavar? Não, tem que deixar ela toda sujeira, tem que deixar, não pode lavar. Até a minha capa tá toda suja aqui. Sim. Não pode. Não Isso pode. não vai poder lavar de jeito nenhum? Não, não pode. E vai ficar assim até o final do curso? Tem que ficar até o final do curso. Mas falta muito para você terminar ou não? Faltam 4 anos. Pois é, os alunos são obrigados a usar essa capa suja e pesadona até debaixo do sol de verão. Mas para experimentar eu posso só? Ah, para experimentar Vestir ela? Pode? pode. Então tá bom. Vamos matar um pouquinho dessa vontade então? Não pode sair muito longe. Ah, tem isso, não pode ficar longe. Então fica perto aí. Sim. Como é que eu ponho? Só botar aqui? É, só colocar aqui, isso, pronto. Olha, agora eu tô me sentindo um doutor, porque quem usa a capa é doutor aqui, Exatamente, não é? exatamente. Tô me sentindo um doutor aqui, ó. Ih, mas esquenta, hein? Esquenta bastante. E as regras não param por aí. Por exemplo, você pode largar essa capa em algum lugar, por exemplo, e sair de Eu perto? posso se eu deixar a batina. Eu não posso simplesmente colocar ela longe, a mais de 1 metro de mim, entendeu? Ela tem que sempre estar ou aqui no braço ou aqui no ombro. Tem que a saia não pode ser mini saia, né? Tem que ser comportada. Não pode usar muita maquiagem, não pode pintar as unhas. Apesar de tantos poréns, os estudantes adoram as roupas da universidade. Eu acho lindo. A gente estava aqui, todos os turistas querem tirar foto com a gente. É uma coisa que a gente vai levar para a vida. Um pouco deste fascínio dos turistas tem um toque mágico. Vem de um bruxinho muito famoso. A capa de Harry Potter teria sido inspirada no uniforme daqui de Coimbra. E como na fantasia de Hogwarts, Coimbra também impõe linha dura para o comportamento dos alunos. Antigamente, por exemplo, se tivesse alguma coisa que saísse do, sei lá, se estivesse fazendo muita bagunça ou qualquer coisa assim, poderia até mesmo cair na prisão, sei lá, 1, 2, 3 dias, sabe, de suspensão e tal. Iam preso mesmo? Sim. Aqui na prisão existiam 2 celas como essa aqui. Eram celas maiores porque comportavam muito mais presos. 15, mais ou menos de 15 a 20 estudantes ficavam espalhados aqui. Não existiam camas, era basicamente como a gente vê. Quem tinha condições comprava um colchão de palha e espalhava esse colchão de palha aqui por esses ambientes e dormia. Os detentos eram alunos que descumpriam normas básicas como chegar atrasado ou faltar às aulas. O detalhe que chama a atenção aqui na prisão é o local onde os presos faziam as necessidades físicas. Era nesse espaço aqui, na frente, inclusive, dos outros presos. Aqui funcionava o banheiro deles. Nessas pedras, há 2 buracos aqui e aqui eles faziam as necessidades. No mesmo ambiente onde passavam até 6 meses presos. Os colegas de Elias se despedem da gente. Elias mora numa república que divide com outros 4 estudantes. O menino do interior teve que aprender a se virar. Porque antes você sabe que o mundo é muito grande. Agora você chega um pouco perto da janela e percebe que o mundo ainda é muito maior e que você ainda não conheceu nada, entendeu? Apesar da vontade de abraçar esse mundão, Elias sofre com a saudade de casa. Você tem condições de comprar passagem hoje para voltar ao Brasil? Hoje não. Se eu tivesse, eu já teria ido. Eu e minha mãe, a gente está tentando juntar para que eu possa ir. Mas a gente consegue dar uma ajudinha. Trouxemos na nossa bagagem uma surpresa para ele. Ai, meu Deus. Ela vai chorar, com toda certeza. Ai, tá chorando já.
falar muita coisa, porque se eu falar eu vou... Um abraço para ele, eu desejo para ele toda a felicidade do mundo. Que você estude, você seja um vencedor na vida, que eu desejo para você. É isso. A senhora sabe que tudo que a gente tem feito, todo esse tempo que a gente tem passado, vai valer a pena. Beijo, te amo. Mas não é só o depoimento da dona Marileia que a gente trouxe, não. Ela sabia que a gente ia vir aqui e mandou uma série de coisas pra gente. Primeiro, ai, meu Deus. ela pediu que eu entregasse isso com muito carinho pra ti, que foi ela que fez. Ah, sim. Ela tá preocupada com o frio. Ai, meu Deus. Ô, dona Marileia, aqui tá um calor danado. Mas tem mais. Você tá precisando de lápis? É porque eu falei com ela, mãe, hoje tô sem borracha, vou ter que sair pra comprar borracha. Deve ter sido por isso, sabe? A borracha, não sei se ela mandou. Ai, gente. Mandou borracha também. E mandou lápis. Pontador, meu Deus, eu não sabia que era tanta coisa. Gente, ela mandou apontador também. Que isso? Você tá precisando de lápis. Pro menos... tanto de lápis que ela mandou... Não, eu acho que eu vou... Tinha que ter apontador mesmo, né? Um filho numa das mais prestigiadas universidades do mundo. Com o amor de mãe, capaz de atravessar um oceano, Elias está pronto para escrever uma bela história. E nós que estamos em busca delas, seguimos para Lisboa, mais precisamente na Rua da Prata. É aqui, debaixo desse bueiro, que se esconde a história da Cidade Perdida. Esta é a única entrada aqui para as galerias. Úmido. Uma cidade romana perdida no tempo, que muita gente nem sabe que tem aos pés. Estamos em Lisboa, coração de Portugal. Uma capital de quase 600 mil habitantes, que esconde belezas até debaixo do chão. Quem vê Lisboa assim, num dia normal, com esse vai e vem de carros e de gente, nem imagina que justamente aqui, embaixo dos nossos pés, exista uma cidade mais escura, sem movimento, bem diferente daquela lá de cima. No centro de Lisboa, muita coisa foi mantida desde o século XVIII. E é atrás dessa história que milhares de turistas vêm todo ano. Sem imaginar que embaixo do solo tenham construções ainda mais antigas e que poucas vezes foram vistas. A Lisboa que o mundo conhece. A cidade romana ainda secreta. Essa cidade fica embaixo da Rua da Prata, famosa pelos pastéis de nata e pelos bondes que passam a todo instante. Para nossa jornada acontecer, o trânsito precisa ser interrompido. A partir de agora, ninguém mais passa por aqui. Essa é uma das ruas mais movimentadas aqui do centro de Lisboa. Milhares de turistas passam por aqui admirando os prédios, a arquitetura do passado, sem imaginar que uma das maiores riquezas da cidade está justamente lá embaixo. Quem poderia imaginar que existe uma espécie de entrada secreta no meio do asfalto? Olha, é uma sensação bastante estranha você estar no meio de uma rua que normalmente é muito movimentada, aqui em Lisboa, entrar justamente por um buraco aqui, por um bueiro bem no meio do asfalto, para que a gente pudesse chegar aqui e conhecer essa cidade subterrânea, foi preciso fechar parte das tubulações que encaminham água aqui para essas galerias. Quando a tubulação está aberta, a água passa, chega até aqui, ó. Se a gente olhar bem aqui para as paredes, a gente vê a marca. As paredes impressionam.
fortes foram criadas para sustentar as cidades construídas no tempo em que Roma era o grande império do mundo. Se hoje em dia já é difícil, já é complicado fazer construções usando pedras com esse tamanho, imagine naquela época, onde não havia a tecnologia ou o suporte ou a estrutura que se tem hoje. Então, a gente tem que imaginar que homens carregavam essas pedras e encaixavam pedra por pedra aqui, para poder formar essa galeria. Alguns compartimentos eram usados para armazenar comida. Principalmente vinho, abasteciam os vinhos aqui, e peixe. Alguns locais, para a gente passar é muito difícil, a gente tem que se baixar aqui, ó, senão a gente não consegue passar. E dá uma sensação ruim porque são corredores muito, muito estreitos, além de baixos. Um ambiente claustrofóbico. A cidade romana teria sido construída entre os séculos I a.C. e I depois de Cristo, na mesma época em que Jesus nasceu. Mas ela só foi descoberta em 1770, durante a construção de um prédio. Tá muito abafado aqui dentro. A gente tá suando já. E é até difícil respirar, há pouco ar passando aqui. Eu confesso que apesar de ter sido uma experiência diferente, uma experiência incrível pra gente, obrigado. Não há sensação melhor do que a gente poder enxergar de novo a luz do sol. Quem diria? Depois de 516 anos do descobrimento do Brasil, hoje nós é que descobrimos esta Portugal.